bate-papo agora é com o Ricardo Bayer, ele que é terapeuta, é hipnólogo. Exatamente. Mas ele estava me contando que ele, nas horas vagas também, ele é um artesão. É isso, Ricardo? Você viu como a gente acaba descobrindo os segredos das pessoas? Verdade. Na verdade, todos nós temos que ter algo que gostamos de fazer no nosso momento de ócio, né? Então eu gosto da bricolagem, dessa coisa de montar uma cadeira. Então lá em casa eu amo fazer isso, é muito bom. Bacana. Mas essa abertura tem um porquê. Então vamos, que nem na cozinha, vamos deixar essa pergunta reservada. Depois nós vamos falar da importância de cada um de nós termos uma atividade, né? Um querer, né? Isso. Ricardo, fala pra gente, você é um terapeuta, você trabalha com hipnose clínica. Exatamente. Ricardo, o que é hipnose clínica? Hipnose clínica é a terapia, é um processo terapêutico que utiliza a ferramenta da hipnose em terapia. Então, existe uma terapia onde a gente conversa, a gente compreende, por exemplo, vamos dizer que você fosse me procurar para elaborar uma questão da tua vida. Ok. Uma dificuldade, ou querer ser alguém melhor no esporte, por exemplo, qualquer questão da tua vida que você queira melhorar que tenha a ver com a sua psique. Então a gente vai conversar, a gente vai elaborar isso e no meio do processo a gente pode utilizar a hipnose como ferramenta. Bom, eu gosto muito de fazer um case, as pessoas entendem melhor. Sim. Digamos que a pessoa sofreu uma mazela lá no passado. Uma mazela romântica. Ok. Coração partido. Foi abandonada pela esposa ou vice-versa. A esposa foi abandonada pelo marido. Tá queimando, né? Aquela chaga dentro do peito, né? Nesse caso, a hipnose é possível tratar essa chaga? E eu já vou fazer uma outra pergunta. Através da hipnose, vai apagar esse pensamento ou vai fazer a sua ressignificância? Tá. Então, isso, como a hipnose tem esse negócio, esse tabu, tipo, vai mexer na minha mente, vai mudar a chave lá dentro e muda tudo. Então, as pessoas dentro do popular ali, elas acabam entendendo que talvez fosse possível, com a hipnose, esquecer tudo aquilo. Apagar memórias. Apagar e desligar, né? Okay. Aquelas lembranças, né? Então, não é assim que funciona. Eu até, dentro da hipnose, como a gente vê, inclusive, muitas vezes em televisão, alguns youtubers da hipnose acabam fazendo uns momentos de esquecimento. Então, por exemplo, a partir de agora você vai esquecer o teu nome. Okay. Então, sim, isso dá, mas por um período pequeno. Aquilo seria mais, vamos entender, seria mais uma hipnose show. Seria mais uma hipnose show. Okay. E realmente, a pessoa esquece o nome naquele momento. Há uma confusão mental ali. Um pequeno delay. Exatamente, que a pessoa acaba se confundindo e, entre aspas, esquece o nome. Então, como existe isso, às vezes as pessoas falam, pô, se dá para esquecer o nome, então eu posso esquecer fulano de tal que fez tanto mal para mim, né? Okay. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você está falando de uma história, de uma situação traumática que aconteceu com aquele indivíduo, aquilo faz parte da história daquela pessoa. Então, o que se faz num processo terapêutico? O ideal é você vai conversar sobre aquilo, você vai ajudar aquele indivíduo através de uma conversa a elaborar, do tipo, puxa vida, mas você está vendo que pode ter novas histórias na tua vida? Aí a pessoa pode falar assim, sim, Ricardo, eu estou vendo que eu poderia encontrar uma nova pessoa na minha vida, mas eu não estou conseguindo tornar isso real dentro de mim. Pronto, daí a gente conversou, ela conscientizou-se que isso seria possível. Aí a gente pode usar, de repente, a hipnose como ferramenta. Bom, eu dei um exemplo aí de um caso amoroso, né? Mas poderia, por exemplo, ser um trauma de um acidente de trânsito, um assalto, que causa sequelas... Um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Acontece muito, né? Acontece, sim. A hipnose, nesses casos, ela é eficiente? Como é que o terapeuta trabalha essa questão? Sim, olha só. O inconsciente, ele está o tempo todo trabalhando ao nosso favor no sentido de nos defender. Então, a ideia do nosso cérebro, essa máquina que a gente tem como função principal nos defender em relação à vida. Okay. Tanto a vida biológica, quanto a vida social, quanto a vida espiritual. Então, por exemplo, a pessoa estava lá na casa dela e ela, de repente, dá um assalto na casa dela, né?
um assalto traumático, com armas, com uma situação realmente que gerou muito medo. Então, e aí acabou. Acabou, ela passou, está viva, está tudo bem. Só que de repente ela não consegue mais ficar sozinha em casa, por exemplo, porque na cabeça dela a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Por quê? Porque o cérebro dela gravou de alguma forma que ela não pode mais deixar de ficar em vigília. Ela precisa ficar atenta o tempo todo. Mas só que o cérebro, ele é assim muito lógico, ele é meio binário. Então, ele torna aquilo real para tudo. Então, ela não vai conseguir, por mais que ela diga, bom, mas eu preciso desligar, eu preciso descansar, eu preciso entender que agora está tudo bem, eu preciso entender que a vida volta ao normal. Então ela tem essa ideia de que precisa entender que a vida volta ao normal, mas não consegue, porque no cérebro está ressignificada essa ideia de que se ela baixar a guarda, vai acontecer alguma coisa como aconteceu aquele dia. Então qualquer coisinha pode disparar gatilhos? Isso. E pequenas ameaças que a pessoa possa pensar que está acontecendo, o cérebro dispara um gatilho? Isso. E aí, com a hipnose, elaborando tudo isso, nós podemos utilizar a ferramenta da hipnose para ressignificar isso de volta. É como se eu estivesse voltando lá dentro do psique da pessoa e desarmando esses gatilhos. Isso. Só corrigindo, não é como se eu tivesse ido na psique da pessoa, é como se eu estivesse ajudando a pessoa a ir na psique dela. Então vamos a uma segunda pergunta. O hipnólogo vai adentrar a vida do seu paciente? É paciente que você chama? Tem algumas pessoas que chamam de paciente, tem algumas pessoas que chamam de cliente. Eu gosto de falar paciente, só que quando a gente fala paciente, dá uma conotação de paciência, tipo ele está esperando que eu faça. Não, então vamos corrigir. Então, para que a terapia dê certo, tem que comungar o trabalho do terapeuta e também com a ideia do paciente, a filosofia dele. Exatamente. Tem que ter o querer e tem que ter a química, né? Não adianta eu inventar uma história aqui e falar para você que essa história é verdadeira a partir de hoje, né? Isso precisa estar em conformidade, tem que ter coerência. Eu pergunto isso porque, cara, eu acredito que muitas pessoas ainda têm um pouco de receio da hipnose. Será que eu vou ficar refém do terapeuta? Será que o hipnólogo vai entrar dentro do meu psique, da minha alma, dos meus pensamentos? Vai mudar a minha forma de pensar, a minha religião? Tem a ver com espiritismo? Será que vai descer alguma entidade no terapeuta ou em mim? Você deve ter ouvido muito isso. Isso realmente é muito falado, né? Hoje em dia, então, por exemplo, no Brasil, a hipnose começou a se popularizar, vamos dizer, nos últimos 10 anos, né? Então, antes desses 10 anos, isso aqui era muito mais forte, né? Então, agora isso vem diminuindo, mas ainda existe. Então, por exemplo, vamos imaginar que você seja evangélico, né? E aí você vem para mim e você precisa de ajuda, né? Só que, hipnose pode ser coisa do diabo, ou pode ser que ele venha mexer na minha fé, ele venha mexer nas minhas crenças. Não, muito pelo contrário. Eu vou utilizar a sua crença, eu vou aproveitar da sua crença para ajudar você a usar isso em seu favor. Então não tem nada a ver com espiritualidade nem com religião. Ele pode até tocar a espiritualidade, mas não numa reprogramação espiritualista. Ou seja, não importa na questão. Não. É técnica. Se você for espírita, eu vou utilizar o seu modelo espírita. Se você for um ateu, eu vou utilizar o seu modelo ateu. O hipnólogo vai utilizar ou vai fazer com que o seu paciente utilize ferramentas, amuletos, medicamentos, chás, para que ele entre no chamado transe? Ok, pergunta legal, que não é realmente comum se fazer essa pergunta em entrevistas de hipnose, né? Então olha só, amuletos, símbolos, eles são realmente, eles podem ser, por exemplo, ir para um lado místico, transcendental, né, como a gente vê em culturas indígenas, né, vê em culturas asiáticas, né? Então existe esse lado místico e transcendental, mas eu posso utilizar também um lado mais para PNL. Então, por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo, ele todas as noites ele durma com o pensamento do tipo: amanhã eu vou fazer aquele negócio, amanhã eu vou fazer aquilo que eu estava deixando de fazer. Certo.
Só que daí chega amanhã, ele acorda e abandona toda a ideia dele, né? Então, por exemplo, eu posso usar uma ferramenta da PNL que se chama âncora. Então eu posso falar assim, semana que vem você traz a tua caneca de tomar café? Aquela caneca, se você não tinha uma caneca, você vai ter uma caneca a partir de hoje. Então, no processo da hipnose, eu posso criar uma âncora para que ele, todas as vezes que ele de manhã pegar aquela caneca, o inconsciente dele lembrar de todo o processo que ele tinha planejado e ainda trazer toda aquela potência que ele estava no dia anterior. É um ponto de referência. A gente podia brincar que isso é um amuleto. Perfeito. Né? Ele não é místico. Mas não tem a ver com misticismo. Não tem a ver com místico. Alguns referenciais. O nome disso, na verdade, é uma âncora, né? Ok. Ou uma âncora ou um signo sinal. Né? É um nome científico para isso que é construído da PNL. Ricardo, hoje o mal do século é a ansiedade. Sim. No Brasil e no mundo. Ele atinge pessoas de todas as faixas etárias. Segundo a visão da hipnose clínica, o que é a ansiedade e se é possível tratar a ansiedade através da hipnose? Tá, segundo a visão da hipnose não, segundo a visão de quem estuda a psique, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, a ansiedade é um comportamento do meu corpo, ou seja, todo um conjunto de sintomas que tem como objetivo me preparar para uma situação de risco ou para uma situação em que eu preciso me preparar de guerra, por exemplo, ou de decisões. Então, o meu corpo se prepara. Mecanismo de defesa. Exatamente. Que até certo ponto é normal e natural no ser vivo. Extremamente positivo e a ansiedade deve existir. Ela tem que existir. Quando que essa ansiedade deixa de ser algo natural, normal e necessário para se tornar algo nocivo à saúde? Basicamente quando essa ansiedade começa a me bloquear de fazer as coisas de maneira saudável. Então, por exemplo, eu posso ter uma ansiedade que me tira o sono. E aí eu não durmo a noite inteira, começo a ter insônia. É uma situação de ansiedade. Eu posso ter ansiedade, daí tem vários clusters, né? Tem vários grupos de situações. Então, por exemplo, ou um momento em que eu começo a gerar pânico. Então eu entro num ônibus cheio de gente e aí eu começo a imaginar que eu estou correndo risco e eu tenho que descer do ônibus antes mesmo de chegar no meu ponto. Puxa vida, hein? Então pode chegar uma situação dessa. Ou uma ansiedade que eu começo a gerar uma compulsão em relação a alguma coisa. Pode ser uma compulsão de compras, pode ser uma compulsão alimentar, uma compulsão de álcool, uma compulsão de cigarro, compulsão de esporte. Né? Então, quando eu começo a ter compulsões. Pode ser também uma ansiedade onde eu começo a ter fobias. Né? Eu tenho uma fobia, isso também é um processo de ansiedade. Né? Tenho uma fobia em relação a uma situação específica. Isso também tem a ver com ansiedade, é como se eu estivesse correndo risco. Então, quando eu começo a perceber que a minha vida entra em desequilíbrio por causa de uma situação em que eu imagino que estou correndo risco, ela começa a se transformar não numa ansiedade saudável, mas num transtorno. Perfeito. Bom, demos o primeiro exemplo como um trauma amoroso, o segundo exemplo falamos de um trauma, de um acidente, de um assalto. Falamos da ansiedade e agora eu vou questionar, Ricardo, no terceiro ponto, se é possível ser tratado através da hipnose, que são os vícios de todos os tipos. Então, quando a gente fala em vício, a gente está pensando, por exemplo, em vício de cigarro, em vício de álcool, vício de drogas, a gente pode ter o vício aí de jogo, pornografia, jogos, né? Jogos, internet. Então, é uma gama infinita de vícios. Ou, usando uma palavra mais técnica, de dependências. Né? Nesse caso, como eu falei no começo da nossa conversa, a hipnose é uma ferramenta. Eu, particularmente, Ricardo, como profissional, entendo que no caso da dependência é mais ainda só um coadjuvante. Né? Então, as pessoas procuram a hipnose, inclusive, para ajudar. Muitas mães procuram, meu filho, a hipnose vai resolver para o meu filho porque ele já participou, já teve tantas clínicas, já teve tantos lugares e nunca deu solução e nada. E a hipnose é que vai resolver, porque lembra o que a gente falou, a hipnose é aquele processo onde alguém entra no cérebro, muda alguma coisa e beleza, o milagre aconteceu. Não é verdade. Né? Então, ela só é um coadjuvante sim, e tem que entender que a dependência é algo sério, algo complicado, e não dá para entender que a hipnose resolve tudo.
ela vai ser só uma ferramenta. Não existe uma varinha de condão. Não. Ela é uma ferramenta útil no meio do processo, mas vai ter que trabalhar conversa, consideração, vai ter que ter um trabalho multidisciplinar. Muitas vezes precisa sim de um médico, muitas vezes vai precisar de alguém que vai trabalhar uma assistência social na família. Então, é muita coisa diante do processo. Geralmente quando se trata, por exemplo, uma das coisas comuns que se utiliza a hipnose é para cigarro, por exemplo, tabagismo. Já tratei muitas pessoas em relação ao cigarro e já conseguimos, eu já consegui muito sucesso em relação ao cigarro. Só que assim, parece uma saída fácil, né? Mas é verdade. Eu posso dizer assim que em relação ao cigarro, eu ao longo do meu trabalho, eu vou dizer que é 50-50. Eu consegui ter sucesso com os meus pacientes, 50% sim e 50% não. Mas os 50% que a gente conseguiu, assim, a gente percebeu que as técnicas da hipnose ajudou muito. Perfeito. Eu vou dar mais exemplos de possíveis casos que você já deve ter atendido todos eles lá na sua clínica. Crenças limitantes. Tem pessoas que fazem lá as aulas nas autoescolas, 1, 2 anos, chega lá no Detran, toma bomba, não passa. Está jubilando lá no Detran e não consegue tirar sua carteira de habilitação. São as crenças limitantes, né? Eu acho que até já pode ser considerado, né? Sim, pode ser considerado crença limitante, sim. A crença limitante é tipo, eu não consigo, eu não posso, nunca deu certo comigo, quando eu tenho o controle das coisas nas mãos, tudo desanda, homens não valem nada, né? A mulher teve lá uma experiência negativa com um homem, automaticamente se cria uma crença limitante de que homens não valem nada. E por que é limitante? Porque ela quer viver com um homem, mas se homens não valem nada, virou limitante. Então, as crenças limitantes são muito trabalhadas dentro do consultório. E em todas essas situações da psique, sempre vai ter uma crença limitante. Então, por exemplo, uma mulher que viveu com um homem por muito tempo, por exemplo, o homem que cuidou de tudo. Ele trazia o dinheiro para casa, ele liquidava sempre o cartão de crédito, e ela foi vivendo durante muitos anos com aquele homem, e aí de repente ela se separa. E ela escutou ao longo de 20 anos aquele homem dizendo: você não consegue, se você fosse tocar uma empresa, aí você se ferrava, você não ia dar conta. E aí ela vai acreditando nisso, isso vira uma crença que a limita. E aí de repente hoje ela está lá sozinha, se separou, e de repente ela fala: puxa vida, eu precisava fazer alguma coisa. Mas dentro dela tem uma frase dizendo: eu não consigo, eu não posso. E isso se torna uma crença limitante. Ou às vezes, ali, só voltando no carro, por exemplo, mulheres não dirigem direito, mulheres são barbeiras. Alguém lá atrás deve ter falado ou ela ouviu, né? Às vezes o pai, né? Às vezes, nossa, a mãe e o pai sempre foi quem dirigiu. E a mãe fala assim: não, eu não dirijo, isso é coisa para homem, né? Isso é coisa para homem. Automaticamente, inconscientemente, virou uma crença limitante. Ouvindo você falar, a gente fica imaginando como o cérebro é algo complexo, né? A impressão que dá é que ele é como aquela massa de argila que qualquer coisinha pode modelar e alterar a sua forma. Como é que você mantém a maioria das pessoas? Claro que cada organismo tem o seu tempo de resposta, né? Cada ser é único. Mas como é que a pessoa consegue manter-se mais razoável possível, Ricardo? Então, olha, se você pensar a nível de cérebro, né? Eu costumo dizer de maneira simbólica, de maneira explicativa, de maneira básica, que o cérebro, de certa forma, primeiro ele é lógico e binário. Ou ele é, ou ele não é. As situações, ele considera ou não considera. Segundo, ele é atemporal, né? Esse inconsciente dentro desse cérebro, uma coisa que era antigamente, acaba sendo igual agora. Então, conscientemente, ele não consegue fazer essas diferenças, né? Então, ao mesmo tempo, ele é uma máquina fenomenal, né? Onde o ser humano conheceu muito pouco disso, né? Eu ainda conheço muito menos, por exemplo, do que um neurocientista, do que um cara que trabalha com a neurociência,
Mas ainda assim esse cara conhece muito pouco desse cérebro, né? Então, se a gente compreender o cérebro nesse sentido, eu gosto de dizer que ele de certa forma é meio burro ao mesmo tempo, porque ele considera as coisas e não faz analogia, não faz... Ele capta facilmente. Quando ele pega uma coisa como verdade, aquilo é verdade absoluta, né? Então, existe uma coisa muito diferente entre cérebro e mente. Então, o cérebro é uma máquina que trabalha de maneira lógica, objetiva, e mente é uma coisa, por exemplo, se eu perguntar para um ocidental aonde está a mente dele, geralmente ele vai dizer aqui, né? Se eu perguntar para um oriental aonde está a mente, ele vai dizer aqui, né? Então, mente é muito mais que isso. Então, para que você possa encontrar esse equilíbrio, é muito importante você entender que você é um ser social, então você tem que trabalhar a sua sociedade, né, de maneira comportamental. Mesmo que a pessoa não goste de viver em sociedade, ela tem que meio que forçar um pouquinho para poder trabalhar essa questão. É que assim, ela não precisa ser aquele cara extrovertido que está no meio de todo mundo, mas ela não pode se considerar que ela é um ser social e que ela vive em sociedade. Então ela vai ter que trabalhar isso. Perfeito. Vai ter que trabalhar o biológico, então sim, exercício, saúde, alimentação, e vai ter que trabalhar o espiritual. Esse espiritual, ele pode ser de maneira ateísta, pode ser de maneira espiritista, pode ser de maneira evangélica, católica, não importa. Desde que ele entenda que ele tem uma energia ali dentro que precisa, de certa forma, ser trabalhada. Essa mente, né? Então precisa ter tempo, né? No começo da nossa conversa, quando você perguntou para mim do meu hobby. O seu hobby. Precisa ter tempo para esse ócio. Tem que entender que tem horas que você não está ali assim, com obrigações muito fortes. Não se cobrar tanto. Por exemplo, na minha profissão, naquilo que eu amo e trabalho, eu tento ser o melhor. No meu hobby, eu posso fazer uma cadeira lá que pode cair no final, não tem problema, eu estou mais tranquilo. Então eu deixo minha mente solta, eu deixo minha mente... Ricardo, para a gente finalizar, todo e qualquer tratamento, respeitando que cada organismo tem um tempo de resposta, todo e qualquer tratamento tem início, meio e fim, ou eu vou ficar sócio pro resto da vida com o hipnólogo? Ou com o terapeuta? Então, a evolução do ser, enquanto você está vivo, não tem parada. Então a evolução sua vai ser para sempre. Quando se fala em hipnoterapia, a gente está falando de terapia breve. Então geralmente a gente estabelece um tempo mais curto. Porque eu vou lá com a demanda, a pessoa vai com a demanda. Ricardo, isso aqui está me incomodando. Então você vai tentar trabalhar 1, 2, 3, né? Para tentar concluir essa etapa. Isso. Então, existem profissionais de hipnose que estabelecem 3 sessões, e aí eles ficam mais pontual. Existem profissionais que estabelecem um pouco mais. Eu estabeleço geralmente 8 sessões, ou seja, são 2 meses que a pessoa vai caminhar comigo. Mas isso não significa que é milagre. Fez 8 sessões e acabou. Não, tem pessoas que estão comigo 3 anos. Tem pessoas que, 8 sessões, legal, Ricardo. Tem pessoas que 4 sessões, eu falo, Ricardo, tô 10. Abriu um negócio aqui. Bacana. Gente, esse assunto aqui é muito amplo, poderia ficar conversando com o Ricardo aqui um bom tempo aí, mas eu vou ele vai deixar um contato para caso você queira conhecer um pouco mais da hipnose clínica e os benefícios que ela pode trazer para você. Ricardo? É assim, www.hipnoseparaná.com.br. Lá tem o WhatsApp, tem Facebook, também Hipnose Paraná. Então é isso aí. Ricardo, obrigado pela entrevista. Joia, sempre um prazer falar contigo.